A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, irmãos. Aleluia, glória a Deus por este dia, por este culto abençoado. Te convido nesta manhã a abrir o teu coração. Vamos adorar ao Senhor com muita alegria, porque este é o dia que o Senhor fez. Esse é o dia que Ele preparou para nós e por isso nós nos alegramos, nos regozijamos. É um dia mais que especial, porque nós vamos contemplar a presença do Senhor, nós vamos ouvir a Tua Palavra. Venha pedir que o Senhor fale contigo nesta hora, neste momento. Abra o teu coração, se possível. Feche os teus olhos aí onde você está. Vamos orar ao Senhor, vamos entregar este culto nas mãos dEle. Ó Senhor, nós te pedimos, Senhor, nesta manhã, venha, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Primeiramente, nós queremos entrar, Senhor, na Tua presença com ações de graças. Obrigada, Senhor. Nosso coração, Senhor, se alegra. Nós agradecemos a Ti, ó Pai, por este momento, por este culto. Obrigada, Senhor, por cada irmão, Senhor, que está cultuando conosco, Senhor, através dessa live. E que em uma só voz, Senhor, nós podemos essa manhã Te cultuar e Te adorar, Senhor, render louvores a Ti. Porque Tu és, Senhor, o único Deus, digno de ser adorado, de ser louvado, ó Senhor. Ó Espírito Santo, nós Te pedimos nesta manhã que o Senhor venha visitar a cada lar, venha operar em cada coração, Senhor. Venha encher, Senhor, com o Teu poder, com a Tua glória. Venha, Senhor, operar milagres, Senhor, fazer maravilhas. Queremos nessa manhã, Senhor, ser transformados, Senhor, com a Tua palavra, avivados, ó Deus, com o poder do Teu Espírito Santo. Queremos contemplar essa Tua presença, Senhor, porque esse hoje é um dia maravilhoso, um dia mais que especial. Esse é o dia que o Senhor fez. Por isso nós estamos alegres, Senhor. Obrigada porque as Tuas misericórdias já se renovaram nesta manhã. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor incondicional nas nossas vidas. Senhor, recebe, Senhor, em nome do Senhor Jesus, essa oração. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, abençoa este culto. Em cada momento, Deus, que o Senhor possa, Senhor, ser adorado. Que possamos, Senhor, ouvir, Senhor, a Tua voz, estar sensíveis, Senhor, à voz do Teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós clamamos e Te agradecemos, ó Pai. Aleluia. Glória a Deus. A Ele seja a honra, a glória e todo louvor para sempre. A Ti, Senhor. Sejam dadas só a Ti a força, riquezas, sejam dadas só a Ti. Que não seja o Teu louvor, pois tudo que tenho e sou vem de Ti, Senhor. A Ti a Ti a glória em minha vida e para sempre. És exaltado, e o Teu domínio é eterno em todas as gerações. Seja para Ti, Senhor, a honra,
Senhor, vem lavar meu coração de qualquer motivação que não seja o teu louvor, pois tudo que tenho e sou vem de ti, Senhor, a ti a ti a glória em minha vida e para sempre és exaltado, e o teu domínio é eterno em todas as gerações. Seja eternizado, Senhor, aleluia. Entronizado, reina sobre tudo, Senhor. Sou pequeno, mas existo para o teu louvor. Entronizado, reina sobre tudo, Senhor. Sou pequeno, mas existo para o teu louvor. A ti a glória em minha vida e para sempre és exaltado, e o teu domínio é eterno em todas as gerações. Seja exaltado, Senhor, toda honra e toda glória para ti. Aleluia. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. E a tua presença
é tudo que eu preciso. E a tua presença é meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Tu és, Senhor. Tu és minha vida, Jesus. És meu amigo. E a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. E a tua presença é tudo que eu preciso. E a tua presença, meu maior valor. E a tua presença, Senhor, é tudo, tudo, tudo. É tudo que eu preciso. E a tua presença, meu maior valor. Atrai o meu coração para teu, Senhor. Atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, ó Senhor. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar, sim, eu posso te tocar. Atrai o meu coração, atrai para ti, Senhor. Atrai o meu coração. És tudo que eu quero, tu és tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar, posso. Para ti, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Te adoramos. Irmãos, eu convido você neste momento a cantar essa canção conosco, a se entregar ao Senhor, como diz a tua palavra. Vinde a mim,
todos que estão cansados e sobrecarregados. Ele vem para nos dar descanso, Ele vem para nos restaurar, é nele que nós podemos confiar. E a palavra do Senhor diz lá em Jeremias, diz que restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Ele é nosso bom pastor, Ele que nos dá descanso, e nele nós podemos nos entregar por completo. Aleluia. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor, se o trovão sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha segura em ti, segura em ti. Sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Em ti, Senhor, eu posso descansar, posso confiar em ti, Senhor. Tu és meu refúgio, minha fortaleza. Teu jugo é suave e leve. Eu quero sim, Senhor, depositar toda a confiança em ti, entregar todo o meu ser em ti, Senhor. Eu posso descansar. E sim, Senhor, eu posso confiar em ti. Oh, meu Deus, oh, meu bom pastor. Aleluia. Minha alma está segura em ti. Sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade
ti descansar, Senhor. Eu voarei sobre as águas, tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, descansarei. Sim, nós queremos sim, Senhor, depositar, Senhor, em Ti aquilo que nos tem afligido, aquilo, Senhor, que tem tirado a nossa paz. Senhor, toda ansiedade, Senhor, nós lançamos sobre Ti e declaramos, Senhor, que nós confiamos em Ti, Senhor, o nosso bom pastor, o bom pastor que cuida das Suas ovelhas. Tu és, sim, Senhor, o nosso amado. E nós queremos, sim, Senhor, descansar o nosso coração em Ti, ó Senhor. Porque Tu és, Senhor, como diz a Tua palavra, a paz que o Senhor nos dá não é uma paz do mundo, é a paz do Senhor. Onde nós não nos movemos por circunstâncias, Senhor. Oh Deus, a nossa fé está em Ti, Jesus. Descansaremos, sim, descansaremos, sim, descansaremos em Ti, mesmo que tudo diga não, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, podemos confiar no Senhor, confiar e descansar sim, confiar sim e descansar no nosso amado Jesus. Nossa alma, Senhor, encontra descanso. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor, pela Tua presença, ó Espírito Santo. Obrigada, Senhor, pelo Teu conforto, pelo Teu refrigério, Senhor, nas nossas vidas. Nesta manhã, Deus, Te adoramos, Senhor. Obrigada. Aleluia. Olá, queridos, graça e paz. Estou feliz por poder ministrar a palavra de Deus, é uma honra para mim. Agradeço ao pastor Vilmar, que é meu irmão, e a sua equipe ministerial por esse convite tão honroso. Eu gosto de ministrar a palavra de Deus, amo a palavra de Deus, e eu espero que seja uma bênção para você esta mensagem. Eu espero que você seja ricamente abençoado. Eu vou fazer uma oração, pedir a graça de Deus, né, queridos? Porque sem a graça do Senhor nada tem sentido, né? Pai Celestial, nós louvamos o Teu santo nome. Eu e mais esses muitos irmãos que estão me vendo por esse vídeo, Senhor, e estão interessados em ouvir a Tua palavra, em receber mais de Ti. Querido Deus, nós clamamos por mais unção, nós clamamos por mais graça. Sem a Tua graça, sem o Teu poder, nós não podemos fazer absolutamente nada que seja útil. Sabemos, ó Deus, que é o Senhor que dá sentido a tudo que nós fazemos para Ti. É o Senhor que realmente valida tudo aquilo que nós Te oferecemos. Então, Pai, eu peço que o Senhor faça isso nesta mensagem, que o Senhor valide essa mensagem, que o Senhor venha fazer com que essa mensagem chegue ao coração de muitas pessoas e que haja edificação para a Tua glória. Que o Teu nome seja glorificado e exaltado em nome do Senhor Jesus. Queridos, eu quero começar com um texto que está lá em Gênesis, capítulo 1, versos 11 e 12. Eu vou começar essa mensagem, vou dar um título para essa mensagem. Vou chamá-la de Prepare-se para uma grande produção. Está bem? É um desafio que eu estou fazendo para vocês. Bom, lá em Gênesis, capítulo 1, versos 11 e 12, diz assim: E disse, produza a terra relva, ervas que deem semente,
e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam frutos, cuja semente estava nele conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Neste texto, nós temos uma narração geral de como Deus criou a vegetação, a grama, a erva e as árvores. E ele deu ordem à terra para produzir todas as plantas com as sementes e frutos, e a palavra do Senhor é tão poderosa que a terra não fez outra coisa senão obedecer, e assim produziu tudo que lhe foi ordenado. Que bom seria, né, amados, se nós, os homens, obedecêssemos a Deus como a terra fez. Quantas coisas boas a mais existiriam em nossas vidas? E quanto benefício nós traríamos aos homens? Bem, mas no capítulo 2, nós temos mais informações que se referem a esse relato do capítulo 1 que nós acabamos de ler. Então, vamos lá comigo para capítulo 2, versos de 4 a 9. Nós vamos ler, mas eu vou ler primeiramente o 4 e o 5, depois fazer alguns comentários, e aí a gente prossegue o texto, prossegue a leitura depois, tá bom? Vamos lá. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Agora, a Bíblia, ela expande a revelação do texto que a gente leu anteriormente. Lá, a gente viu que Deus ordenou à terra que produzisse algo. E a terra produziu exatamente aquilo que Deus ordenou que ela produzisse, tá? Agora, quando a gente vem para esse texto, a gente vê o quê? Que não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, porque nenhuma erva havia brotado. A terra produziu conforme a ordem de Deus, mas nada havia nascido ainda. Aquelas plantas com suas sementes, com seus frutos, né? As árvores com seus frutos, já existiam no interior da terra, mas não estavam em sua superfície. Todas aquelas coisas eram reais, porém estavam ocultas. Eram realidades invisíveis. É como um bebê na barriga da sua mãe nos primeiros dias. Ninguém consegue vê-lo, ninguém consegue saber que ele existe, mas ele é real, ele existe. Na verdade, a própria mãe, muitas vezes, só vai começar a desconfiar que está grávida quando as regras não vêm. Interessante, né? E um outro exemplo que a gente pode citar é o ovo sendo chocado pela galinha. Há dentro daquele ovo um ser vivo, tá? Porém, só vai ser visto quando romper a casca. Então, nós podemos dizer que tanto o bebê quanto o filhotinho não se tornam reais só quando podem ser sentidos, vistos ou tocados. Desde que foram gerados, entraram no mundo das realidades, apenas estão fora do alcance dos sentidos naturais. Assim, queridos, Deus é real, bem como os seus planos, as suas bênçãos, os propósitos que Ele tem para você e para mim,
e todas as bênçãos que Ele preparou para realizar em nossas vidas são realidades agora. Ainda que a gente não esteja tocando essas bênçãos, ainda que a gente não esteja experimentando essas bênçãos, ainda que esses propósitos, esses planos de Deus não estejam sendo desenvolvidos na nossa vida, mas eles são reais. Nós vamos ver mais para frente por que muitas bênçãos não chegaram até nós, por que muitos dos propósitos de Deus não foram concretizados em nossas vidas ainda. Vamos prosseguir aqui. Por que as ervas e as árvores não despontavam, não apareciam? O que as impedia de brotar? Duas razões. Preste atenção. Havia duas razões pelas quais as ervas, né, e as árvores não tinham nascido ainda. Estavam apenas, já existiam, mas estavam no solo, dentro da terra, né, de maneira invisível. A primeira razão é porque o Senhor, nós lemos isso aí no versículo 5, tá? A primeira razão é porque o Senhor não havia feito chover sobre a terra. E, em segundo lugar, porque o homem ainda não existia, como diz no texto, não havia homem para lavrar o solo. Vocês estão entendendo isso? Faltava chuva e faltava o homem. A Bíblia diz exatamente isso. A vegetação não tinha nascido e crescido porque o Senhor Deus não havia trazido chuva sobre a terra e porque o homem também ainda não tinha sido criado. Então, aquele maravilhoso projeto divino de cobrir a terra com lindas flores, né? Com variadas árvores, com seus deliciosos frutos, precisava esperar que a chuva caísse e que o homem fosse formado para ser desenvolvido. O projeto precisava esperar a descida da chuva e a formação do homem. Pense nisso. Vai guardando isso aí no coração, que daqui a pouco tudo vai fazer mais sentido, tá? Bom, então, trazendo isso agora, fazendo uma breve aplicação, para que os planos de Deus possam se concretizar na nossa vida, esses planos que são reais, é preciso que haja chuva e é preciso que o homem seja formado. Assim nós vamos, então, experimentar esses planos de Deus na nossa família, na nossa vida pessoal, no nosso ministério. Percebem? Vamos acompanhando aí. Talvez você pense, mas eu até concordo que a erva não tinha nascido porque não tinha chovido, mas o homem não precisava dele. Deus podia, né, fazer crescer. Talvez nós pensamos assim, fazer crescer sem a necessidade do homem. Mas nós temos que ser bíblicos. As razões é porque não tinha chovido e porque não havia homem. Se nós tirarmos um desses, nós vamos estar tirando um conceito da Bíblia. Porque a Bíblia apresenta as duas razões. Precisava de chuva e precisava de homem. Não bastava só um. São necessários os dois. Deixe-me falar então destes dois elementos, a chuva e o homem. Começo com o homem. Depois eu falo da chuva. Pulem o verso 6 e vamos ler o verso 7, por favor. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Vejam que o projeto de Deus estava parado por falta de chuva e de homem. Então, ele formou o homem para fazer seu projeto andar. Em Gênesis 1, 26 e 27, eu não vou ler, mas o texto diz que Deus criou o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. Isso significa que as virtudes morais de Deus faziam parte do caráter humano,
Que virtudes são essas? Por exemplo, amor, bondade, fidelidade, justiça, retidão, santidade, humildade, mansidão. Também atributos intelectuais, como conhecimento, sabedoria, inteligência, entendimento, e uma lista enorme aí de outras qualidades, certo? Essas virtudes fluíam livremente de Deus para o homem. Havia uma perfeita harmonia entre ambos, queridos. E quando esse homem foi criado e entrou no palco da história, a chuva certamente caiu e as plantas e árvores, com suas sementes e seus frutos, romperam a fina camada da terra, porque as plantas e as árvores estavam ali pertinho, só aguardando a chuva cair e o homem ser criado para que pudesse, então, aparecer, surgir, nascer, crescer, queridos. E quando essas coisas acontecem, toda a natureza é abençoada, a terra se cobre destas coisas, né? Então, a beleza vem com o nascimento das árvores, das flores, né? de toda a erva, enfim, e traz vida. Esse nascimento trouxe vida, trouxe bênção para a terra. Agora, aplique isso nos planos de Deus, nos projetos de Deus, que estão ainda ocultos, aguardando a formação do homem, aguardando a chuva cair. Queridos, vamos falar um pouquinho mais do homem, porque depois eu falo da chuva. Vamos lá. Bom, vamos agora fazer uma conexão. Vamos para o versículo 8, nós vemos o 7, que Deus criou o homem, formou o homem e tal. Agora nós vamos ver que interessante o versículo 8, que diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Veja bem, o texto diz que o jardim não existiu primeiro que o homem foi formado. Depois Deus plantou o jardim, porque Deus plantou o jardim e colocou nele o homem que havia criado, que ele já tinha criado. Agora, o jardim estava debaixo da terra, estava oculto na terra, mas só quando surgiu o homem é que esse projeto foi manifestado, é que as plantas cresceram. E aí eu vou seguir aqui no versículo 9, tá? E do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore de conhecimento do bem e do mal. Vejam que assim que o homem foi formado e a chuva desceu, o projeto foi concretizado. Bom, existem no coração do Senhor muitos planos preciosos, poderosos, que Ele deseja realizar em nossa vida e na vida de outras tantas pessoas, tais como, vamos citar alguns exemplos das obras que Deus quer fazer na nossa vida e na vida das pessoas à nossa volta, né? Cura física, cura interior, né? Cura das emoções, libertação espiritual, libertação de vícios, restauração conjugal, restauração na vida financeira, queridos. Ele deseja nos usar em projetos sociais, na pregação do evangelho, no treinamento de obreiros, na obra missionária, na intercessão, no aconselhamento. Mas o que acontece? Por que produzimos tão pouco? Ou por que os frutos demoram tanto para nascer e crescer? Precisamos encontrar essa resposta. Precisamos achar essa resposta. E eu vou partir de um versículo que está em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. Sei que você conhece esse versículo. Eu vou ler na Almeida Revista e Corrigida, está bem? Vede, isto tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Há uma versão que diz que o homem complicou tudo. Você concorda comigo?
É verdade, né? O homem complicou. O homem foi criado justo. Ele tinha o caráter de Deus, né? Como nós vimos anteriormente. Mas ele complicou, ele procurou muitas intrigas, muitas astúcias, enfim, ele acabou se envolvendo com coisas que foram consequências do próprio pecado, né? Então, amados, na queda, o caráter do homem ficou deformado por causa do pecado. A ponto da Bíblia afirmar, lá no Salmo, vamos lá para Salmo capítulo 14, Salmos capítulo 14, versos 2 e 3. Olha o que a Bíblia afirma da condição do homem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Deus não deixou de ter planos, propósitos, projetos, nem desistiu do homem. Mas o que acontece? Enquanto o homem não decidir aceitar os tratamentos do Senhor, a fim de transformar o seu caráter para que volte a ser semelhante ao Criador, não poderá receber tudo o que está preparado para ele. Nem tampouco poderá servir de instrumento nas mãos de Deus para resgatar os perdidos e ser bênção na vida deles. A formação do caráter de Cristo em nós pode doer como dores de parto, mas pensem, participaremos das grandes e maravilhosas obras que o Senhor quer realizar em nossos dias. Queridos, é esse homem que está faltando. Nós precisamos nos levantar como sendo esses homens que vão fazer os projetos de Deus caminhar, avançar. Você entende isto? Nós estamos trabalhando essa ideia, e eu estou já encerrando essa parte do homem para falar um pouquinho sobre a chuva. Mas é importante nós entendermos que existem muitos cristãos, mas quais são os que Deus está procurando? Homens que tenham o caráter de Cristo. Foi o que nós vimos até aqui. Uma das razões pelas quais os projetos de Deus ficam parados é que precisamos formar o caráter de Cristo em nós, no nosso espírito. Deus só poderá nos usar se nós tivermos um caráter moldado conforme a vontade dele, compatível com o caráter dele, querido. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a chuva. Que chuva é essa que nós precisamos para mover os projetos de Deus aqui na terra? Já falamos do homem, precisamos de homens de caráter provado, verdadeiro caráter cristão. E a chuva, querido? A chuva vai nos falar do Espírito Santo. Deus deseja derramar sobre a terra do nosso coração a chuva do Espírito Santo para que nós tenhamos uma produção abundante de frutos. Então nós dependemos do Espírito Santo, precisamos buscar essas chuvas do Espírito Santo na nossa vida com sede, com desejo ardente, meu querido. Não podemos ignorar que isso é fundamental para nós. Lá em Isaías, capítulo 32, versículo 15, diz assim: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar e o pomar será tido por bosque. Precisamos receber a chuva do poder do Espírito para sermos bem-sucedidos em todas as áreas de nossa vida. Ninguém segura um cristão transformado à imagem e semelhança de Cristo e encharcado com a unção derramada das alturas. Queridos, Jesus, ele treinou seus discípulos, ele procurou formar o caráter dele, do Pai,
na vida dos discípulos, no espírito, na mente, na alma dos discípulos. E quando eles já estavam preparados ali para pregar o evangelho, para fazer as obras de Deus, ainda faltava algo. Faltava o poder do alto, a chuva de avivamento, a chuva de unção. Eles deveriam primeiro ser encharcados com essas chuvas do Espírito Santo. Portanto, Jesus diz, agora vocês já sabem, já conhecem a missão, vocês já têm o caráter, eu já trabalhei na vida de vocês o caráter, vocês são semelhantes a mim, vocês são cristãos, vocês são parecidos comigo, vocês vão dar continuidade à minha obra, mas vocês precisam do poder do Espírito. Espere, então, cair sobre vós, ser derramado. Por isso que Pedro também ele usa esse termo derramado, né? Quando ele vai falar do Espírito Santo, ele diz, Deus derramou isso que vocês estão vendo e ouvindo. Queridos, chuva do Espírito Santo, unção. Eu e você somos totalmente dependentes. Se nós, queridos, andarmos apenas em nossos métodos, se nós apenas colocarmos nossos métodos em prática, não vamos ter muitos frutos. Mas se nós desenvolvermos o caráter de Cristo em nós, a custa de dores, se for preciso, e se nós nos encharcarmos com as águas do Espírito, querido, ninguém segura a gente, ninguém segura. Nós vamos avançar, os projetos de Deus vão avançar, eles vão nascer, eles vão surgir, eles vão aparecer, vão crescer e nós vamos alcançar muito mais do que já alcançamos em toda a nossa história de vida cristã. Estão prontos para entrar nessa experiência com Jesus e produzir abundantemente para a glória de Deus? Então eu vou orar nessa direção, pedir a graça de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida. Ah, meu irmão, como eu almejo isso, como eu desejo isso, queridos. Tenho buscado incessantemente desenvolver o caráter de Cristo e buscar esta unção. Eu quero ser cheio todos os dias desta unção do Espírito Santo. Eu quero que flua do meu interior rios de águas vivas, como Jesus disse. Amém? Pai querido e maravilhoso, em o nome do Senhor Jesus Cristo, oro, ó Pai querido, para que o Senhor envie as chuvas do alto sobre nós, para regar a terra do nosso coração, Senhor. Pai querido, queremos que o Senhor nos trabalhe em nós e que o Senhor nos ajude a ser transformados para sermos semelhantes a Jesus, para sermos como Jesus neste mundo. Senhor, sabemos que estas duas coisas precisam acontecer para que os teus projetos, os teus propósitos se evidenciem, apareçam, surjam para trazer bênção sobre a terra. A terra está aguardando a manifestação dos verdadeiros filhos de Deus. Senhor, que nós nos levantemos confiantes no teu poder, confiantes na tua graça, dependentes totalmente do teu Espírito, ó Deus, guiados pelo teu Espírito, conduzido pelo teu Espírito, ouvindo o falar, a voz do teu Espírito e seguindo as tuas direções. Não precisamos inventar nada, como nós lemos em Eclesiastes, que o Senhor criou o homem reto, mas ele se envolveu com muitas invenções, ele procurou muitas invenções, ele complicou tudo. Ó Deus, nós precisamos sim ser guiados pelo teu Espírito. Se o teu Espírito nos ordenar que usemos algum método, nós o usaremos porque o teu Espírito nos direcionou, não porque nós confiamos no método em si, não porque nós confiamos em fórmulas. Deus, é assim que nós queremos viver. Ajude-nos nisso, ó Pai. Eu tenho certeza, ó Deus, que a nossa vida pessoal nunca mais será a mesma. Eu tenho certeza que a nossa vida familiar nunca mais será a mesma. Eu tenho certeza, ó Deus, que o nosso ministério nunca mais será o mesmo se nós desenvolvermos o caráter cristão e se nós recebermos esta chuva de unção do teu Espírito. Ah, Pai, eu agradeço ao Senhor por esta rica oportunidade e que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Queridos, é isso, espero que tenha sido bênção para você, que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração mais do que eu pude expressar com palavras e que Deus seja glorificado.
Está aí na tela aparecendo para você o número da conta deste ministério. Se você quiser contribuir, ajudar, né, para que esse ministério possa continuar com as portas abertas, envie sua oferta nesse número que aparece aí da conta da igreja. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Obrigado, pastor Vilmar, pela oportunidade. A todos os irmãos da comunidade Vida Plena de Guarulhos, que Deus abençoe ricamente a todos. Ele vem, a trombeta soará, claro como o sol, nas nuvens voltará. Declare alto, este é o ano do perdão, de Sião virá a salvação. Ele vem, a trombeta soará, claro como o sol, nas nuvens voltará. Declare alto, este é o ano do perdão, de Sião virá a salvação. Que era, que é e que há de vir. Que era, que é e que há de vir. Que era, que é e que há de vir. Que era, que é e que há de vir. Ele vem, a trombeta soará, claro como o sol, nas nuvens voltará. Declare alto, este é o ano do perdão, de Sião virá a salvação. Ele vem, a trombeta soará, claro como o sol, nas nuvens voltará. Declare alto, este é o ano do perdão, de Sião virá a salvação. Aleluia, em breve estaremos com Ele. Irmãos, fiquem na paz, tenham uma semana mais que abençoada, em nome de Jesus. Shalom.